Vamos conversar um pouco sobre como viver e compartilhar a nossa fé nos dias atuais. De forma autêntica, equilibrada, sem exageros, sem ceder às pressões do mundo. Hoje a gente falava aqui, por exemplo, sobre acolher cada vez mais Jesus, a sua palavra, ser encarnação de Jesus que teve os mesmos sentimentos a nossa vida e a gente quer levar isso em frente, não é? Então vamos conversar sobre isso no contexto da sinodalidade, como já nos recordava o nosso saudoso Papa Francisco, uma igreja que escuta, caminha, que tem discernimento, que tem a escuta, conversa no Espírito. Como que a gente vai ser um testemunho vivo de Cristo? Com alegria, com respeito. Para nos ajudar nessa conversa, nós temos a alegria de receber aqui entre nós o nosso querido Frei Bartolomeu Schultz, da Ordem dos Franciscanos, na Providência de Deus, daqui de Aparecida, que está partindo para uma grande missão lá em Sobral, no Ceará. Nós somos muito agradecidos a ele, estaremos sempre unidos. Damos as boas-vindas e os votos de um bom Natal e uma boa missão, Frei. Bom dia, irmão Alain, um Feliz Natal, que o menino Jesus encha de esperança aí os corações e cada lar que nos acompanha. Amém. Ô Frei Bartolomeu, e como é que a gente entende então esse aspecto, a gente ser cristão nessa vida de fé, um cristão engajado, mas não é aquele que está sempre na polêmica de tudo, ou que muito intolerante, parece que hoje em dia as coisas estão um pouco assim, não? Eu vejo que a fé, o irmão Alain, é um dom de Deus que nós recebemos, é um grande presente que a gente precisa viver ao imitar Jesus, né? Jesus foi um grande exemplo para nós. O Natal é esse grande exemplo desse movimento. Eu vejo que a fé hoje, sem fazer grandes alardes, é quando eu me ponho em movimento, em contato com o irmão, sendo um sinal de esperança para ele, um sinal de luz e uma presença fraterna. Às vezes sem dizer muito, mas pelo menos estando ali presente, e sendo justamente esse modelo, aquilo que Jesus nos pediu, de ser essa presença viva, essa presença real, no meio da fraternidade, no meio das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Isso que você está dizendo, Frei, faz a gente pensar no aspecto do testemunho cristão. Foi o próprio Jesus quem falou, Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como é que a gente pode dar esse testemunho concretamente? São Francisco de Assis, ele tem duas frases que sempre me marcam muito, irmão Alain. A primeira é: cuidado, você pode ser o único evangelho que as pessoas vão conhecer. Então, do nosso jeito de ser, de viver, é um evangelho, porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas através do nosso testemunhar vão sentir Jesus. E a outra é: evangelize, se necessário, use palavras. Então, eu vejo que hoje, quando as pessoas olham para nós, elas precisam enxergar Deus nas pequenas atitudes que nós temos no dia a dia, Seja num abraço, seja num sorriso, seja no atender, seja no acolher. Então, esses pequenos gestos falam muito de Deus. Então, o nosso testemunho fala muito mais do que, às vezes, as nossas palavras, Então, eu vejo que São Francisco ele tinha isso muito presente, fazer. Vamos fazer acontecer o amor. O amor é uma experiência que precisa ser vivida, Então, eu acho que esse testemunho fala muito ao nosso coração. E ele que também dizia que o amor não é amado. Como que vale nós pensarmos isso, especialmente nesse grande mistério da encarnação, o Natal que nós estamos celebrando, porque Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: ó, quanto amor, é por causa de um enlouquecido amor que Deus nos dá o seu Filho Jesus. Para uma pessoa que não acredita em nada disso, e aí talvez o amor que não é amado, como é que a gente poderia ser esse sinal, assim, desse testemunho daquilo que você está dizendo, Frei? Como é que a gente fala de Deus nesses fatos, nessas circunstâncias, nessas pessoas, sem, assim, agredir aquilo que o outro também está nessa dúvida, nessa indecisão, mas com que palavras que a gente deveria chegar? Eu vejo muito, irmão Alain, que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele sempre tentou ser este sinal e foi esse sinal através de gestos muito concretos. E um desses gestos concretos é a caridade, o bem praticado. Então, muitas pessoas, mesmo que não acreditem em Deus, mas quando elas percebem a bondade, a caridade,
aquilo que nós podemos fazer para o outro sem esperar nada em troca, elas são também motivadas e comovidas, né? O que leva eles a fazerem esse bem, a praticarem esse bem. Então, eu vejo quantas pessoas são tocadas pelo bem que nós fazemos, pela caridade que nós praticamos e às vezes até pelo abraço que nós damos nessas pessoas ao acolhermos, ao trazermos elas para perto de nós. Então elas sentem esse toque, né? Para elas, não sei o que pode ser no sentido do coração delas, mas eu vejo que isso faz diferença na vida delas e elas são tocadas. Eu vejo isso muito no hospital. A gente atende algumas pessoas que se dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, mas quando veem a nossa presença, o nosso sorriso, o nosso olhar, a gente sente um pontinho de emoção, de cuidado, de ternura no coração delas. Nós deveríamos pensar, de fato, nesses sinais, né? Naquilo que nos une, naqueles objetivos comuns. Você citando esse exemplo, e a gente sabe o quanto que a Santa Casa de Misericórdia, os hospitais, são lugares por excelência dessa presença de Deus, lugares sagrados. E a mesma coisa aqui em Aparecida, né? Quanta gente, o fato de esse ano chegarmos a uma marca de mais de 10 milhões de romeiros, as pessoas também dizem, por que Aparecida atrai? O que é que tem lá, não é? Então, são exemplos de santidade, como aquele canto também do Evangelho, né, da noite de Natal, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às pessoas de boa vontade. Quem tem boa vontade vai fazer essa fé seguir em frente. Agora, e ao contrário, Frei, quem acredita, quem tem fé, mas prefere ficar em silêncio, futebol, religião, política, não discuto porque não quero me envolver. Seria uma questão de medo, um risco, né, uma rigidez muito grande, e aí como é que fica a sinodalidade? Eu vejo, irmão Alain, que o bem incomoda. Quando a gente se dispõe a fazer o bem, a gente incomoda muitas pessoas, né? A prática da caridade incomoda. E aí para muitos é mais fácil se silenciar. Mas o convite de Jesus é justamente o contrário, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Você quer me seguir, pegue a sua cruz. E eu vejo que carregar essa cruz é justamente não desistir de fazer o bem, de praticar o bem sem olhar a quem, mesmo que isso incomode, mesmo que as pessoas vão falar mal de você, mesmo que as pessoas vão te criticar, mas a sua consciência, o seu coração está em paz com aquilo que Jesus te pediu, né, de fazer o bem. Então eu acho que as pessoas precisam pensar assim, se eu faço o bem, se eu estou no segmento de Jesus, o bem sempre vai ser o meu advogado onde quer que eu vá. Aquilo que eu fiz de bom para as pessoas, isso sempre vai estar ao meu lado e Jesus vai honrando cada um de nós nesses compromissos. Então, para as pessoas às vezes que sentem esse medo, não desanimem, né? Continuem a fazer o bem, continuem a viver o amor, porque é justamente esse amor que vai transformar o mundo. E Jesus conta conosco. Eu sempre digo, né? Ele não tem braços e pernas aqui no mundo, mas ele conta com os nossos braços, com as nossas pernas, com a nossa voz, com o nosso trabalho, com as nossas gentilezas, para fazer o reino dele acontecer entre nós. O bem, né, gente? Só o bem. Nós deveríamos ter esse imenso desejo e é isso que vai fazer com que o reino de Deus vá para frente. Mas precisa de nós. E não ter medo. Gostei quando você disse isso, né, Frei? Olha, no mundo a gente vai ter muitas tribulações, até porque ele, Jesus, a quem nós seguimos, você cristão, você batizado, pessoas de outras religiões e que são cristãs, que acreditam nesse projeto de Jesus, ele passou entre nós fazendo o bem. E nós sabemos, Frei Bartolomeu, essa conversa aqui é muito apropriada, esse diálogo com você aí de casa, porque o Papa Francisco dizia, o caminho que Deus espera da igreja nesse terceiro milênio é o da sinodalidade, caminhar juntos. Nós assistimos a cantata de Natal, que vai passar amanhã de novo. Ali o coral é um exemplo de sinodalidade, vozes que se unem, o cantar juntos. Então, a gente precisa falar disso, porque isso não parou. Segue em frente. Que mensagem você nos motivaria a percorrer esse caminho da sinodalidade, que a gente aprende no presépio também, não? Aprende no presépio, eu vejo, irmão, que é a grande receita da fraternidade. Não existe outra forma de ver a fraternidade a não ser caminhar juntos. E nesse caminhar juntos, reconhecer as nossas diferenças, mas acima de tudo reconhecer aquilo que nos une, que é o amor. Eu vejo que a sinodalidade nos ensinou algo muito importante,
a respeitar o sagrado que existe em cada um. Cada um traz algo muito especial, algo muito sagrado em si, né? E eu vejo que respeitar esse sagrado é justamente respeitar as diferenças que existem entre nós. Mas a gente precisa estar com o olhar para aquilo que nos une. E o que nos une é o amor, né? O que nos une é esse objetivo comum de, quando a gente dá as mãos, é mais fácil seguir adiante. Sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. Juntos a gente consegue trilhar o caminho do bem. Então, vejo que o legado do Papa Francisco continua até hoje, tocando muito forte no nosso coração. E nesse Natal lembrando, olha, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Dê as mãos, caminhe junto, respeite as diferenças que existem, respeite o sagrado de cada um, mas contemple o sagrado maior que é a presença de Deus, o verdadeiro amor, né, que brilha no nosso coração e que nos faz seguir adiante todo dia. E essa é a grande motivação, né, minha gente querida? E o presépio é esse mundo novo, que o presépio nos dê forças para percorrermos juntos esses caminhos que é a sinodalidade. Frei Bartolomeu, muito obrigado, meu querido. Frei, olha, receba o nosso abraço, a bênção da mãe sempre te Amém. acompanhando. Nossa gratidão por tudo, por tanto que você fez aqui, por essa Santa Casa de Aparecida, pela sua presença conosco na TV Aparecida, na nossa arquidiocese, na Conferência dos Religiosos do Brasil aqui no Núcleo de Aparecida, na nossa vida pessoal também, no convento, nos confrades, com a família, com colaboradores. Frei, você é uma grande bênção. A sua presença, você é um testemunho forte de sinodalidade. A nossa gratidão por você, viu? Eu que agradeço, irmão Alain, a oportunidade de estar aqui aos pés da mãe, né, durante 8 anos, servindo, sendo um testemunho, um exemplo do amor e desse amor que vale a pena, né? Por mais que a gente passe por provações aí, mas o amor sempre prevaleceu, né, a presença de Deus. E eu agradeço também o carinho, né, de todo o Santuário Nacional, da família redentorista, de todos aqueles que acolheram com tanto carinho esse trabalho na Santa Casa, né? O meu muito obrigado, que a Mãe Aparecida também encha de bênção aí a vida de vocês. Amém. Continuaremos juntos, viu? E no dia 14 de janeiro, já marque, nós teremos uma celebração de ação de graça, de envio missionário ao Frei Bartolomeu, de acolhida aos que chegam. E Nossa Senhora vai te acompanhar nessa grande missão também lá em Sobral, no Ceará.